Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Tem pelo de gato aqui. Deixem o like neste vídeo, não se esqueçam. E não se esqueçam que tem caixa assombrada no mês de março disponível já, tá? Com o tema Serial Killer. Uma das coisas que vai nessa caixa é este bowl. Aqui, ó, Crime Scene, cuidado, porque este é um bowl de Serial Killer. E vai junto um cereal para vocês aí aproveitarem o bowl de vocês. A gente não sabe qual é que vai, tá? Vai um desses aqui, tá? A gente não sabe qual vai, aleatório, mas esse é um dos itens que vai na caixa. Também vai uma camiseta, ou a camiseta Horror Movies ou Serial Killer Collection, ok? E fiquem ligados aí que a caixa, pra variar, está bem legal, tá bom? Vai eco bag também. Fiquem ligadinhos e garantam a de vocês. Agora vamos ao primeiro relato de Maledite de hoje, que é este daqui. Maledite, primeiros atos. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, já enviei meus relatos, você já leu Eu Sou Uma Maledite, fato que me deixou muito feliz, já fui chamada de fulana, ai que emoção, eu já li acho que até mais de um relato dela, né, aqui. Eu gosto muito do canal, sigo vocês desde a época do sobrenatural.org, né, amo boas histórias e você as conta como ninguém, parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Sem mais delongas, vamos ao relato. Não se preocupe, pois os nomes estarão trocados. Na época, eu cursava o 2º ano do ensino médio, quando conheci o que vou chamar aqui de Cordeirinho. Ambos tínhamos 17 anos e eu era a única das minhas amigas que ainda não tinha namorado. O Cordeirinho pegava o mesmo ônibus escolar que eu e começou a puxar assunto comigo. Foi logo me perguntando qual era a minha banda ou meu cantor favorito. Ana, eu nasci num lar evangélico. Eu não costumava ouvir músicas seculares, então não sabia o que responder. E falei o primeiro cantor que me veio à cabeça, tipo Bon Jovi. Ele começou a falar sobre o cantor, sobre as músicas, e eu só acenava com a cabeça. Eu não sabia nada além dos refrões das músicas. Era muito engraçada aquela conversa. Eu não sabia nada que ele me perguntava. Ele era um garoto geek, né? Um garoto nerd. E eu a abobada. Bom, os dias foram passando e ele já guardava lugar no ônibus para mim. Achei interessante aquilo. Não tinha costume com essa tensão toda. Até que um dia outra moça estava sentada ao lado dele. Eu passei direto, pisando duro. Imagina a cena, né? E me sentei mais atrás. Pensei comigo mesma. Se vivi até agora sem isso, não vai ser agora que esse tipo de coisa aí vai me fazer falta. Então ele começou a me abordar no intervalo das aulas, coitado. Não tinha muita chance porque eu andava colada na minha amiga, que vou chamar aqui de Betina. Minha grande amiga até hoje, inclusive, e que nunca foi muito com a cara do Cordeirinho. Sempre achou ele metido a besta. Pior que eu logo iria descobrir que nem ele ia com a cara dela também. Essa minha amiga, Betina, era muito assediada. Ela sempre foi e continua sendo muito bonita. Mas na época ela tinha namorado. Eu era até assim, sem gracinha. Tinha os seios grandes, então andava bem encurvada. Só usava blusas de mangas e calça comprida. Fazíamos tudo juntas. Até arrumamos estágio na mesma época. Íamos para o estágio de manhã, almoçávamos juntas e depois do estágio íamos para a escola estudar até o horário da aula à noite. Que época maravilhosa! Às vezes dividíamos o almoço. Ela amava a comida da minha mãe e lembra disso até hoje. Que comidinha gostosa, diz ela quando lembra. Para descolar o lanche do intervalo, a gente ficava na cantina trabalhando para o dono. E de gruja, não sei o que é isso, mas de gruja ganhava um salgado e um suco. Ana de Deus, um belo dia o Carneirinho me convidou para sair e combinamos de nos encontrarmos na esquina. Fiz assim para que os meus pais não desconfiassem. Marcamos de ir à padaria do bairro. Nos encontramos no horário combinado e lá fomos nós.
conversando coisas aleatórias. Ele trouxe um CD do Bon Jovi na mão. Eu achei tão engraçadinho ele ter lembrado disso. Passamos pela padaria e eu perguntei: uai, a gente não ia à padaria? Quando ele me disse: é que eu queria te ver, ué. Então eu respondi: ah, tá. E ele então me disse: eu posso te dar um beijo? E nisso já foi passando as mãos em volta da minha cintura, enquanto eu respondia toda embananada: mas eu nunca beijei ninguém de aparelho. Ana, foi a única coisa que me ocorreu enquanto ele respondia: não tem problema, eu te ensino. E me tascou um beijão. Gente do céu, foi um misto de tô passada com tá aí, gostei desse menino. Nesse exato momento, passa uma vizinha minha e nos vê. Ana, eu fiquei toda sem graça. Então eu expliquei pra ele que eu não me sentia muito confortável em beijar uma pessoa estranha e que eu queria conhecê-lo melhor, conversar mais, que eu não achava certo a gente ficando por aí nas esquinas e que se depois ele quisesse continuar comigo, ele teria que pedir aos meus pais para namorar comigo. Na verdade, Ana, eu queria afugentá-lo, mas não funcionou, pois ele concordou com tudo. Então, a partir daí, continuamos conversando. Durante as semanas seguintes, foi incrível, Ana. Conversávamos sobre muitas coisas, até descobrimos que os meus parentes eram amigos dos pais do Cordeirinho e que eu já até tinha ido à casa dele, almoçado lá. Ele era um tipo de nerd, sabe? Conversava sobre qualquer assunto e nós, que não tínhamos costume de matar aula, começamos a faltar às aulas para conversar, porque não conseguíamos nos desgrudar mais. Conversar com ele era a melhor coisa da vida. Ele sabia tanta coisa, ele me ensinava tanto. Mais do que tudo que construímos juntos, foi assim uma grande amizade, sabe, Ana? Para mim, tudo estava perfeito, mas ele queria mais. Então voltei com a história de que ele precisava pedir aos meus pais para namorar comigo. E pensam que ele desistiu? No dia e hora marcados, lá estava ele pontualmente. Chegou lá em casa, se apresentou, sentou na sala com meu pai e enfrentou a situação igual gente grande. Nem meu pai acreditou, perguntando a ele se ele tinha certeza se queria mesmo namorar comigo. Então começamos a namorar. Eu chamo ele de Cordeirinho porque ele foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ele era um doce, me agradava em tudo, fazia todas as minhas vontades. Eu acho que por isso me acostumou mal. E eu era muito imatura. Tinha meus problemas que nem eu mesma entendia ainda. Ele também era bom filho, um bom irmão, um bom neto e tinha uma inteligência acima da média. Hoje eu acredito que ele tenha sido o meu primeiro amor e eu o dele. A mãe do Cordeirinho, a Maledite, sempre se aproveitou disso e nunca gostou de mim. Eu sempre soube. A família dela era kardecista de berço e ela não aprovava o nosso namoro. Ela sabia que eu era evangélica. Um adendo, nada contra a religião, tá, gente? Quando começamos a namorar, o Cordeirinho não professava essa fé. Mas quando seu avô faleceu, após um ano de namoro, ele decidiu seguir a religião dos pais. Eu até pensei em terminar, mas eu já estava apaixonada por ele. Ana e Assombrados, eu era tão ferida emocionalmente que eu não sonhava em me casar nem em ter filhos. Sempre que conversávamos sobre isso, eu colocava minha opinião e era uma só. Eu não quero isso para minha vida. Ele sofria, tinha esse sonho de se casar, de ter filhos comigo, mas eu debochava disso. Eu não abria mão. Tirando isso, nosso namoro era muito bacana. A gente ia ao cinema, saíamos para comer pizza, tomar um sorvete, gostávamos muito de ver filmes, de ouvir música, jogar videogame e outros jogos. Namoro de adolescente, né? Nos entendíamos muito bem e conversávamos muito. A convivência com a sogra era difícil. Alfinetadas, todas as vezes que passava o dia na casa dele eu sentia dores de cabeça terríveis que só melhoravam quando eu chegava em casa. Teve uma época que eu precisei fazer uma cirurgia. Era uma cirurgia de redução de mamas. Ana, eu não sei por que eu sentia muita vergonha e fiz o Cordeirinho acreditar que era uma cirurgia cardíaca. O coitado era tão educado e discreto que nunca perguntou diretamente do que eu havia operado. Mas eu lembro dele todo preocupado e cheio de cuidados comigo.
Bom, o tempo foi passando e me separar dele era cada vez mais difícil. Era quase uma dor, sabe? Me despedir dele todos os dias. Como pegávamos o mesmo ônibus, ele descia no meu ponto, me levava em casa e depois ainda subia a pé para a casa dele. Nessa época, nos víamos todos os dias, porque estudávamos na mesma escola. Mas ele se formou antes de mim, porque ele era um ano adiantado. Nós nunca nos despedíamos, nunca dávamos boa noite nem tchau. Era sempre até mais. Bom, depois da formatura do ensino médio, nós conversamos e acordamos o seguinte. Se tínhamos planos de nos casar, então ele iria fazer faculdade e eu iria esperar os 5 anos, tempo do curso de engenharia, para nos casarmos e termos uma situação melhor, né? Caso não tivéssemos planos de nos casar, ele iria arrumar um emprego e começar a trabalhar, deixando os planos de faculdade para depois. Ana, sinceramente, eu não pensava em casamento, mas eu sempre soube que ingressar na faculdade seria o melhor para o Cordeirinho. Então concordei com o casamento, só para ele entrar para a faculdade. Depois a gente viu o que fazia, e assim foi feito. O tempo foi passando, fui fazendo o enxoval junto com ele, escolhemos tudo, cada pano de prato, cada motivo, né, cada desenho dos bordados, mas eu continuava imatura. Nós não brigávamos porque o Cordeirinho fazia todas as minhas vontades. Não demorou muito até que nos entregássemos um ao outro. Eu amava demais o Cordeirinho, mas ele não podia me satisfazer. Ele trabalhava, estudava, mal sobrava tempo para ele. Mal sobrava tempo para ele me dar atenção, mas eu queria mais. Eu tinha uma vida dupla. Conversava na internet com vários homens. Ela é aquela moça, se não me engano, desse relato aí, Eu Fui a Maledite. Como que é o nome? Eu Sou a Maledite, falando que ela tinha essa vida, que ela tinha muito sucesso na conversa online com vários homens, deixava eles loucos, mas, sabe, uma coisa, eu acho que, se não me engano, é essa. Mas vamos lá, então, olha lá, eu tinha uma vida dupla. Conversava na internet com vários homens, então me tornei conhecida e procurada. Na época não existia chamada de vídeo, então os chats eram o que predominavam, e a rapidez e criatividade para narrar as ações era o que determinava se você era bom ou não. Enquanto eu namorava e o Cordeirinho fazia faculdade, comecei a trabalhar em uma empresa onde conheci o Hélio, um homem já de meia idade, casado, porém de outro setor. Nunca nos vimos, só nos falamos por e-mail e por telefone. Durante as conversas, o Hélio começou a se declarar, mas eu disse que ele deveria se concentrar em seu casamento e comecei a dar dicas de como ele poderia fazer isso. E ele, ao invés de realizar o que eu dizia com a esposa, começou a fantasiar que fazia comigo. Não me pergunte como, mas isso se perpetuou por 5 anos. Guarde essa informação. Eu sempre quis dizer isso, guarde essa informação. Quando eu digo que eu era imatura, é no sentido de que eu não entendia as coisas. O Cordeirinho só queria o meu bem, então ele me aconselhava. Ele via coisas, ele se dizia médium. Ele via um espírito que perturbava a minha relação com a minha mãe. Eu nunca dava ouvidos a isso. Ele também nunca me atrapalhou de frequentar a igreja. Pelo contrário, ele sempre me incentivou. E foi algumas vezes comigo, inclusive. Ele era muito comprometido com a sua fé e com sua religião. E eu não gostava. E foi algumas vezes comigo. Ele era muito comprometido com sua fé e religião. E eu não gostava. Eu ameaçava terminar o namoro. E ele se desesperava. Ele procurava minha mãe chorando, pedindo conselho e até dando a entender que poderia fazer alguma besteira. Foi então que a minha mãe me chamou e nós conversamos. Desse dia em diante, começamos a orar, pedindo a Deus que, se esse namoro não fosse da vontade dele, que o Cordeirinho fosse quem terminasse. Guarde essa informação também. Minha querida sogra Maledite ficava cada vez mais sincera. Sabe aquela sincerona?
Dizia que sobre presentes ou coisas que compramos, nós devemos usar tudo, porque a gente nunca sabe quando a outra vai chegar e usar as nossas coisas. Então, assombrados, como só tínhamos os finais de semana para nos vermos, ela sempre arrumava coisas para ele fazer no final de semana. E como eu passava o dia na casa dele depois do almoço, nunca tinha nada para a gente comer. A gente almoçava e ficava até a noite sem comer mais nada. Um certo dia, voltando do trabalho, eu senti uma dor terrível na altura do quadril. Era uma dor tão forte que quase não conseguia andar. Depois de vários exames, fizemos uma ressonância e descobri que eu tinha 2 hérnias de disco na coluna, localizadas na lombar, e estavam inflamadas. Eu fiquei internada quase 30 dias direto, à base de morfina e outros remédios para dor. Quando recebi a alta, não conseguia ficar em casa. Os médicos chegaram à conclusão de que seria necessário operar. Porém, como a equipe médica era inexperiente nesse tipo de cirurgia, os meus pais acharam melhor me levar para outra cidade para ter outra avaliação. Foi muito sofrimento. Eu já não andava mais. Preparamos tudo para a viagem. O cordeirinho ficou do meu lado o tempo todo. Mesmo eu revoltada, sugerindo que ele poderia ficar em uma cadeira... Mesmo eu revoltada, sugerindo que poderia ficar em uma cadeira de rodas e todo aquele drama, eu chorava e tal, e ele me consolava. Olha, me dá vontade de chorar quando eu me lembro disso. Eu me lembro do amor dele, sabe? Bom, chegando na cidade, fui ao médico que olhou os meus exames e disse que não poderia me operar. A cirurgia não era garantia de sucesso. Além de que não tinha como condenar uma menina solteira da minha idade a não ter filhos. Recomendou tratamentos alternativos e me mandou para casa. Comecei a fazer os tratamentos no mesmo dia e aos poucos fui voltando a andar. A família achou melhor se mudar para essa cidade. O cordeirinho sofreu muito, faltava pouco para a formatura, ele já trabalhava. Então encostei ele na parede e disparei. Eu não posso ficar aqui solteira. Vamos casar, então? Nessa época, os pais dele já tinham uma casa, que eu, na minha fantasia dourada, pensei que poderíamos morar nela. Imagina, com aquela sogra maledite, só na minha fantasia dourada mesmo. Ele só chorava, dizia que não tinha como se casar naquele momento. Eu, no auge da minha imaturidade, não entendi o porquê não. Então me mudei com a minha família. Cheguei a ficar na casa da sogra por alguns dias para resolver assuntos da empresa, porque tinha ficado afastada pelo INSS e precisava resolver o meu acerto na empresa. Foi horrível. A minha cidade é muito quente. O lençol da minha cama ficava ensopado de suor e não era trocado. Eu fiquei com a mesma roupa de cama todo o tempo que eu fiquei na casa. Na casa da sogra, é isso? As coisas ruins que eu vivi com a Maledite, eu procurei esquecer. Por isso não me lembro realmente de muitas coisas, sabe? Graças a Deus. Na nova cidade era só alegria. Parece que os meus problemas de saúde ficaram até na cidade antiga, é sério. Novas perspectivas, incluindo a possibilidade de fazer faculdade também, porque lá na cidade anterior era tudo muito difícil. Passados uns meses, o cordeirinho veio me visitar. E qual não foi a sua surpresa quando me viu? De uma menina de cabelos compridos e calças compridas e blusas de mangas, eu estava diferente. Cabelos curtos, saia acima do joelho, blusa de alcinha, queimada de sol. Aquilo deve ter sido um choque para ele. Ai, eu vou espirrar, peraí. Bom, voltando aqui, aquilo deve ter sido um choque para ele. Ele que tinha ficado chorando na cidade e eu estava toda empolgada, cheia de expectativas. Eu juro, Ana, eram mesmo expectativas de uma vida melhor. Nada disso tinha a ver com rapazes, entende? Porque eu não tinha olhos para mais ninguém. Eu nunca cheguei a trair de fato o cordeirinho. Mas eu acho que ele não pensou assim. Quando me viu mudada, ele deve ter pensado que eu também tinha mudado o meu sentimento por ele. Não foi isso. Saímos e conversamos e ele não gostou da cidade. Nada estava bom.
Ele deixou claro que ali ele não morava. No feriado seguinte, eu fui para a cidade dele. Passeamos, conversamos, ele me disse ter visto tudo para o nosso casamento, o vestido, o buffet, o fotógrafo, e comentou detalhes, confirmando que realmente tinha sondado sobre isso. Afinal, estava se aproximando a formatura. E foi tudo tranquilo. Quando nos despedimos na rodoviária, ele me disse: da próxima vez nada de passeio, hein, mocinha? Precisamos ver as coisas do casamento. E eu me virei e disse: tá bom. Na semana seguinte, 2 dias depois que eu havia voltado, ele me ligou à noite, como sempre fazia, me chamou pelo nome que sempre nos tratávamos e me perguntou se poderia me pedir uma coisa. Eu disse que sim, claro. Então ele disse meio choroso: eu posso pedir para terminar? Ana, o chão parece que sumiu debaixo dos meus pés. Tinha uma voz na minha cabeça gritando: por quê? Não! E uma voz que se sobressaía a todas as outras que me dizia: não foi isso que você me pediu? Então eu me lembrei daquela oração, de que se esse namoro não fosse da vontade de Deus, que o cordeirinho terminasse. E era exatamente isso que estava acontecendo. Então eu respirei fundo, acho que nem era eu, e perguntei: é isso mesmo que você quer? E ele chorando respondeu: é sim. Daí eu disse bem friamente: se é isso que você quer, então nós não temos mais nada para dizer. Boa noite. Tchau. E desliguei. E quase caí no chão. Foi quando os meus pais me acudiram. Eu quis morrer, Ana e assombrados. Eu perdi um amor, um amigo, um irmão. Para mim, naquele momento, eu perdi tudo. Depois de um tempo, a minha mãe voltou à minha cidade e ficou sabendo que o cordeirinho não saiu de perto do telefone durante 3 dias. Quando se encontrou com ele. Depois de um tempo, minha mãe voltou à minha cidade e ficou sabendo que o cordeirinho não saiu de perto do telefone durante 3 dias. Quando se encontrou com ele, ele só chorava. Pois é. Lembra do Hélio? Então, eu continuava conversando com ele. Contei do término e ele me respondeu. E não sei por que o cordeirinho entrou no meu e-mail e viu essa resposta do Hélio todo empolgado porque tínhamos terminado o namoro. E agora poderíamos realizar todas as nossas fantasias. Ai, gente. O cordeirinho me mandou esse e-mail. Como explicar o inexplicável, né? Eu nem me lembro o que ele escreveu. Eu só lembro que eu disse que esse cara era louco. E resolveu se declarar. Sei lá. Eu sofri tanto. Só de imaginar o que ele pensou. Porque, apesar de estar muito chateada pelo término, eu não queria magoar o cordeirinho desse jeito. Ele não merecia. Eu chorei muito, gente. Foi um sentimento horrível que eu senti. E posso sentir agora ainda falando isso para vocês. Eu tive vontade de picar todo o enxoval, mas os meus pais não deixaram. Eles me seguraram. Aos poucos fui me desfazendo dele, do enxoval, né? Eram coisas lindas, feitas com tanto carinho, com tanto capricho, vendidas a preço de banana agora. Enfim, olhar para cada uma daquelas peças me dava uma grande tristeza. Pensávamos em noivar no dia do baile de formatura. Afinal, fazia parte do combinado, eu esperar até a formatura para nos casarmos. Ele mandou o convite da formatura para nossa família. Ana, eu não sei se estou certa ou errada, mas eu me senti ofendida. Quando li nos agradecimentos, e ele agradeceu a namorada, sem dizer o meu nome. Ana, foram quase 7 anos de namoro. Ele não me agradeceu. Bem, pelo menos não foi o que eu senti lendo aquilo. Eu senti raiva, eu senti ódio, eu rasguei tudo. E quando vi as fotos, ele tomando champanhe, eu me senti tão idiota por estar chorando. Olha, pode parecer infantil, mas me lembrei daqueles versinhos que a gente lia quando era criança. Nunca chores por um homem, pois ele pode estar bebendo suas lágrimas numa taça de felicidade. Pois é, nessas fotos eu não vi nem o cordão, nem o relógio que eu dei de presente e que ele não tirava. Parecia que ele já tinha me esquecido. Falando em presente,
não tenho nenhum. Isso mesmo, quase 7 anos de namoro e eu não tenho nenhum presente, nenhuma pulseira. Falando em presente, eu não tenho nenhum. Isso mesmo, quase 7 anos de namoro e não tenho nenhum presente, pulseira, perdi, cordão arrebentou, relógio estragou, celular ele me pediu de volta, máquina fotográfica que eu emprestei pro meu sogro, ele deixou a pilha dentro e a pilha estourou e estragou a máquina e por aí vai. Tipo assim, ela ganhou presente, mas nenhum dos presentes sobreviveu, vamos dizer assim. Acabou que perdeu, quebrou, estourou, enfim. Bem, depois das fotos da formatura, eu decidi parar de chorar e não mais voltar para minha cidade para procurá-lo. Eu, que estava desempregada fazia 9 meses, arrumei um emprego na semana seguinte. Parecia que a minha vida estava travada. Porém, não acabou, Ana. Cordeirinho continuava me procurando nas redes sociais e buscava notícias minhas com a minha irmã mais nova. Na época ainda não existia o WhatsApp, era MSN. Então trocávamos e-mail e mensagens. Era horrível, ele me escrevia e eu respondia com toda a raiva, o orgulho ferido, sabe? Sentimento de rejeição, e me sentia muito mal. Sonhava que estava sendo rejeitada por ele de todas as formas e descontava nele quando ele vinha falar comigo. Lembro-me de ter colocado uma foto minha com um rapaz no MSN, assim que o Cordeirinho apareceu online. Ele veio imediatamente falar comigo, me perguntando quem era aquele rapaz. Quando eu respondi que eu não lhe devia satisfação. Na verdade, ele não era ninguém, eu só fiz isso para provocá-lo. Antes de pedir a noiva em casamento, ele procurou a minha irmã. Peraí, ele já estava noivo agora? Ele continuava procurando nas redes sociais, trocávamos e-mail, escrevia e tal. Antes de pedir a noiva em casamento, ele procurou a minha irmã. Ele queria que ela me contasse, queria que eu soubesse antes de qualquer pessoa para eu me preparar, para que eu pudesse reagir bem. Eu não reagi bem. Perguntei se ele esperava uma permissão. Imagina, mandei que fosse pro raio que o parta, com a mulher e tudo. Na época ainda não tinha coragem de mandar pro inferno. Mesmo depois de casado, ele continuou me procurando. E eu respondendo de forma bem ríspida, destilando toda a mágoa que eu sentia. Vendo que toda vez eu ficava mal, depois de receber um e-mail dele, minha irmã, que às vezes se comunicava com ele, pois haviam se tornado amigos, me pediu para ver a resposta que eu havia escrito e acrescentou: se você me escrever de novo... Peraí. Pois haviam se tornado... Vendo que toda vez eu ficava mal depois de receber um e-mail dele, a minha irmã me pediu para ver a resposta que eu havia escrito e acrescentou o seguinte: se você me escrever de novo, a próxima resposta vai com cópia para sua esposa. Nunca mais recebi e-mail dele. Se ele falando para ele, é isso? Enfim. Porém, notei que um perfil começou a me seguir nas redes sociais. Esse perfil tinha o mesmo nickname que ele usava para assinar os seus desenhos nas histórias que ele fazia. E as imagens têm traços que me são bem familiares. Digo isso porque fizemos toneladas de cartões um para o outro. Eram pastas e pastas de coisas, declarações, convites de casamento, desenhos de plantas de casas, quadrinhos, embalagens de bombons. Afinal, foram muitos anos juntos, né, assombrados? Isso durou cerca de 10 anos. Só acabou quando conheci uma pastora que veio de São Paulo. Ela me explicou que nós nos ligamos no mundo espiritual quando tivemos a nossa primeira relação. Então, oramos e eu desfiz essa ligação no mundo espiritual. Queimei tudo que eu ainda guardava dele. E os sonhos e as tentativas de contato acabaram. Também não sinto mágoa, nem raiva, apenas um carinho muito grande. Depois de um tempo que havíamos terminado, eu continuava orando, porque eu o amava muito e sentia muito a sua falta. E fomos a uma irmã que orou e nos revelou o seguinte. Ela disse assim: uma mulher branca,
fez um trabalho para você não se casar com ele. Ela pegou uma camisa assim, assim, assado e ainda perguntou, ele tem essa camisa? Ana, a mulher que a irmã descreveu tem as mesmas características da Maledite, a mãe dele. O cordeirinho se casou e foi para muito longe. A Maledite sempre teve uma saúde de ferro, sabe? A mãe dele. Ela se gabava de ter ido ao médico quando seu filho caçula nasceu. Isso tinha sido uns 20 anos. Tipo, a última vez que ela foi ao médico, que ela precisou ir ao médico, foi quando o caçula nasceu, há uns 20 anos. Ela corria, ela se exercitava, se alimentava bem e descobriu um câncer que rapidamente deu metástase. E logo tiveram que induzi-la ao coma, pois ela precisava ficar sedada, porque já não suportava mais as dores. Quando o cordeirinho chegou, já não a viu mais consciente. Lembram que ela dizia que precisava usar tudo que... lembra que ela dizia que eu precisava usar tudo que eu ganhava ou que eu comprava, porque senão a outra chegaria e usaria? Pois é, isso não demorou a acontecer. Até parece que ela já sabia, né? Ah, entendi. Quando ela falou, meio que ela sabia que ele ia casar com outra, que você não ia usar as coisas do casamento. Por isso ela estava falando, pode começar a usar, porque senão a outra que chegar vai usar tudo que é seu. Parece até que ela já sabia, né? Bem, se o cordeirinho é feliz, eu não sei. O que eu sei é que ele tem um filhinho e eu fico muito feliz por ele. Eu espero que ele seja muito feliz. Depois de tudo que eu passei, eu fiquei muito tempo achando que o meu problema fosse todo o sofrimento que eu passei com o cordeirinho. Porque se eu não tivesse me envolvido com ele, não teria passado por todo esse sofrimento. Porém, eu ainda não tinha me lembrado o que havia acontecido na minha infância e só fui descobrir anos mais tarde, o que explica vários dos meus comportamentos e que vou contar em um próximo relato. Maledite, o início. Mas esse eu acho que eu já contei. Se qualquer coisa eu deixo nos cards, tá? Peço desculpas pelo relato longo, pelos erros de português. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço para todos. A você, Ana, obrigada. Ao Matheus, aos bebês e aos pets. E até o próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, será que realmente ela não se casou porque a sogra fez um trabalho para ela não se casar? E meio que no final acabou que isso retornou para ela de uma forma, né? Triste, assim. Pessoal, não tentem forçar nada, nem para um lado, nem para o outro. Deixa as coisas acontecerem, né? Não mexam no livre-arbítrio das pessoas. Enfim. Sei lá. Apesar que ela diz que fez uma oração, pediu a Deus que se aquilo não fosse de Deus, que ele que terminasse. E ele veio e terminou. Tanto que ela ouviu a voz e falou, não foi isso que você me pediu? Então, talvez tudo isso precisasse acontecer para aprendizado, para crescimento, não é? Não sei. Vamos aqui, então, para mais um relato de Maledite. Esse daqui eu não sei se tem muito de sobrenatural ou o quê. Não sei se tem de sobrenatural, mas é de Maledite aqui, ó. A Maledite que tentou fazer minha mãe perder o bebê. Olha só, tudo bem, se não... Vamos ver do que se trata. Que é isso, mas vamos ver o decorrer da história aqui. Devo dizer-lhes, olá, novamente, bela dama que lê minha história. Sou a senhorita Fulane, do relato O Maledito que tem inveja do meu pai. Devo dizer, antes de iniciar a história, que alguns pequenos detalhes passaram despercebidos por mim no relato anterior. Como, por exemplo, o relato foi contado totalmente através do que eu vi, pois o meu pai não presenciou praticamente nada além das feridas de cortes que não se curavam. Minha mãe muito menos. Então acredito que a parte sobrenatural caiu sobre mim. A pessoa que escreveu
vendo e ouvindo coisas. A pessoa que cresceu vendo e ouvindo coisas. Um outro fato importante é que a sacola foi encontrada por mim e minha mãe no final de semana de quando a mulher do maledito a colocou lá. Acho que eu tô lembrando da história agora. Mas não sabíamos o que era. Que seu pai tinha uma loja, não é? Mas não sabíamos o que era e nem o que estava fazendo ali, visto que eu só me lembrei do ocorrido quando o trabalho foi quebrado. Diferentemente do relato anterior, esse aqui não tem sobrenatural. Bem, pelo menos não que a minha mãe tenha descoberto. Antes de qualquer coisa, devo dizer que fiquei imensamente feliz ao poder ouvir o meu relato em sua adorável voz, Ana. Escutei muitas vezes ao fazer faxina no meu quarto. Aviso agora que os nomes já estão todos trocados. Uma jovem bondosa e séria. Uma jovem bondosa e séria. Uma mulher forte e sensível. Apresento-lhes minha mãe. Na época, ela estava namorando com meu pai. Ele tinha uma padaria e ela o ajudava lá. As famílias de ambos pareciam adorá-los. E seria gratificante dizer que isso era verdade. E seria, se não fosse pela pessoa que dolorosamente devo chamar aqui de tia. A esposa de um dos irmãos do meu pai. Ela sempre foi uma pessoa invejosa, egoísta e orgulhosa. Além de ser totalmente falsa na presença dos familiares. E então, mostrando suas garras quando todos viram as costas, sabe? Ela não gostava da minha mãe. Na verdade, ela não gostava da família da minha mãe. Era uma família grande e que conviviam bem. Trabalhavam muito, conquistavam suas coisas do jeito certo. Devo dizer que ela logo se enlaçou no meu tio. Talvez porque ele tinha dinheiro. Ou podemos chamar isso de amor, quando todos sabemos que ela traía ele diversas vezes. Minha mãe estava grávida na época e ainda assim ajudava o meu pai na padaria. Antes de seguir adiante, devo fazer uma pequena anotação da qual vocês devem se lembrar. Minha tia não queria mais filhos. Já tivera 2 e pretendia ir ao médico para fazer o procedimento que a fizesse não ter mais nenhum filho. Isso durou pouco tempo, devo admitir. Visto que quando minha mãe deu a notícia de que estava grávida, ela decidiu enfim mostrar a pessoa terrível que é. Meu pai trabalhava muito, sempre na escola, na padaria e em casa quando lhe sobrava tempo. Afinal, era uma época difícil, ele precisava de dinheiro para a criança que estava por vir. Então minha mãe ficava em casa, na maioria das vezes acompanhada de uma prima minha, que ficava por perto quando podia, para ter certeza de que estava tudo bem. E realmente estava. Até aquele momento. O telefone fixo tocou e, ao atender, a minha mãe ouviu a voz de uma mulher. A cidade é pequena, Ana, todos se conhecem, então não foi difícil ela reconhecer aquela voz. Joana, uma amiga de minha tia Maledite. Ela dizia ao telefone que o meu pai estava lá, com outras mulheres e que não precisava dela, que a enganava e a traía. Minha mãe desligou e ligou na escola, no número da mesa onde o meu pai trabalhava. E então meu pai atendeu. Ela contou o ocorrido e ele disse que a todo momento estava trabalhando. Todos conheciam meu pai. Todos sabiam que ele era bondoso, gentil e fiel e que jamais trairia ninguém, visto que sua ex o traiu com o melhor amigo dele na época. 2 traições que o feriram muito, da esposa e do amigo, ao mesmo tempo, né? Minha mãe, então, achou que aquilo tinha acabado, que tinha sido apenas uma provocação, pois ela sabia que a minha tia e sua amiga não gostavam dela. Mas aquele foi apenas o início do inferno. As ligações continuaram por todos os dias, sempre que o meu pai estava trabalhando. Às vezes para Joana, que falava ao telefone. Às vezes era a Joana que falava ao telefone e outras vezes a Maledite tentando disfarçar a voz. Ela começou a chamar o meu pai para ir na casa deles, para almoçar, enquanto chamava algumas amigas também para poder deixar minha mãe nervosa. Fazia ligações, convites inconvenientes e aparições frequentes na padaria, quando a minha mãe estava lá. Todos os dias era um inferno diferente, deixando a minha mãe nervosa quando ela não podia ficar, afinal, estava grávida. Meu pai tinha um sonho de dar um nome ao filho homem que tivesse. Chamarei esse nome aqui de Alex, que é fictício, tá?
qual foi a surpresa quando minha tia apareceu dizendo estar grávida e feliz da vida. Ela foi até o meu pai para lhe perguntar se podia dar o nome do seu filho de Alex, pois achava o nome lindo. O qual, com pesar no coração, concordou. Ana e Assombrados, aquele nome era o sonho que o meu pai tinha de chamar o seu filho homem desde que era moleque. E o sonho lhe foi arrancado em segundos. O tempo passou e a alegria de ter um menino se encerrou. Mas uma nova alegria surgiu, pois uma garotinha havia nascido. Euzinha aqui que lhe escrevo isso. Meu pai foi completamente tomado de amor e se tornou um pai babão e me deu o nome de Alexa, que era bem parecido com o nome que ele queria dar se tivesse um menino. Pouco tempo se passou e acredite, Ana, a Maledite deu à luz uma menina. Sendo assim, ela não pôde usar o nome que era o sonho do meu pai, o que acredito que tenha sido karma. Minha mãe passou por nervosismos, por complicações, estresse pra caramba e passou mal muitas vezes por conta de tudo que a Maledite lhe fez e inventou, né, para que ela pudesse perder o bebê. E minha mãe até hoje me conta que quando eu nasci, ela foi a única da família que demorou meses para nos visitar e poder me ver. 3 anos depois, o meu irmão nasceu e o meu pai, enfim, pôde usar o nome que ele sonhava há anos. Minha mãe pensou que tudo tinha acabado, mas a Maledite começou a criar a sua filha como forma de competir comigo. Ela a criou para ser uma cópia mais jovem dela e de sua personalidade arrogante. Foi isso que me fez odiar aquela garota e me afastar dela. Nunca tivemos um laço comum de prima e atualmente não nos falamos. Minha mãe não suporta olhar para Maledite. Então, onde ela está, a minha mãe não aparece, não comparece. Vez ou outra, ela tenta especular sobre a vida dos meus familiares por parte de mãe nas reuniões de família. Mas, felizmente, minha madrinha sempre muda de assunto para que as reuniões possam ser celebradas da maneira correta e de forma amorosa e divertida. Hoje em dia, ainda ela chama o meu pai para alguns eventos de sua família, onde sua amiga Joana está. Inclusive, ela a incentiva a ir atrás do meu pai e lhe mandar mensagens. Mas o meu pai, sendo fiel como é, nunca lhe responde e nunca dá importância a nada disso. Hoje os meus pais estão há mais de 20 anos juntos e felizes. E digo que nada que for ruim ou falso irá separá-los, pois o que é unido pelos deuses, somente por eles pode ser separado. E eu vejo o quanto eles se amam, mesmo depois de tantos anos juntos. Esse foi o relato e já peço desculpas se algo ficou incompreensível ou se faltou detalhes. Os próximos que eu for enviar terá sobrenatural. Esse foi uma exceção. Um abraço, Ana, Matheus e Assombrados. Ok, teve essa Maledite na história, não teve nada de sobrenatural, mas como a gente pode ver que mesmo sem ter sobrenatural, as Maledites podem ser muito perigosas, né? Venenosas, mesmo não tendo o sobrenatural envolvido. Não é mesmo? Credo. Ô povo infeliz. Infeliz, quem faz isso, infeliz. Fica batendo nessa tecla, gente, pra destruir os outros, pra não sei o que lá. Ai, pelo amor de Deus. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar aqui, mas em algum ponto eu pensei em falar alguma coisa, agora eu esqueci. Me perdoem. Mas vamos lá. Mais um relato aqui. Último relato de Maledite de hoje. Terceiro e último, né? Os relatos são sempre longos de Maledite. Que é esse daqui. Minha prima é uma Maledite ou coloca mal olhado em mim? Vamos ver. Na verdade, ela contou 3 relatos dentro de um único e-mail. E esse é um desses relatos. Só esse é de Maledite. Os outros não são. Mas vamos ver esse aqui de Maledite, então. Bom, eu sou muito apegada à minha prima desde pequena. Sempre ia na casa dela para brincar, fazíamos birra para ela vir dormir em minha casa e muito mais. Éramos muito coladas. Porém, depois da adolescência, começamos a ter gostos diferentes. Mudamos o corpo, mudamos a mente e o jeito de ser.
E com o tempo eu ia cada vez menos na casa dela. Hoje em dia eu vou de vez em quando para lá e toda vez que eu vou para conversar com ela, é sempre o mesmo assunto. Eu falava dos meninos que eu estava afim, e da minha desastrosa vida amorosa que se iniciou no meio da pandemia. E ela sempre estava lá sorrindo e dando a opinião dela. Ela estava sempre sorrindo e dando a opinião dela só. De tudo. Só a opinião dela, não sei, de tudo. Eu não tenho absoluta certeza de que é ela a maledite. Porém, eu peço que você dê a sua opinião depois de ler as coisas que eu vou contar. Bom, em 2020, instalei o Messenger para ver se tinha alguém mandando mensagem por lá, que nem todos tinham meu WhatsApp. E um menino que era da sala dela me passou mensagem e veio puxando assunto comigo e me chamou para ficar num local que fica perto do antigo colégio que eu estudava. Porém, seria meu primeiro beijo e eu fiquei com medo. Então fui pedir a opinião dessa minha prima. E ela começou a dizer para mim que não era para eu ir, porque ele era de uma religião ruim. E que já foi possuído 2 vezes na sala dela, em frente a todo mundo. Como eu era besta e medrosa, eu acreditei, já que eu pensei comigo mesma, eu acho que ela não mentiria para mim, né? Então eu recusei o convite e ele aceitou, né? Ele aceitou a minha recusa, seria isso. Recusei o convite. Um tempo depois ele começou a me seguir no Instagram. E eu, curiosa, fui stalkear ele. E vi que ele era cristão. E que não era da religião que a minha prima falou. Que agora eu, infelizmente, não lembro mais qual era. Mas eu acho que ela tinha me dito que a família dele era macumbeira ou algo assim. Ai, gente. Depois que vi isso, fiquei pensando, será que ela se enganou e falou da pessoa errada? Ou acreditou em falsos boatos sobre ele? Mas eu deixei quieto. Depois de um tempo, comecei a conversar com outro menino. Ana, eu passava noite e dia conversando com esse menino e eram mensagens adoráveis e fofas. E uma vez, indo para a casa dela, contei desse menino para ela e mostrei as nossas conversas. Ela abriu um sorriso e começou com um monte de perguntas e tal. E quando eu ia para casa, não deu nem mais de um dia e esse menino começou a ser frio comigo. E não me respondia como antes. E do nada me falou que não queria mais nada comigo e que era melhor deixar quieto. Eu achei estranho, mas não pensava que a minha própria prima ia botar mal olhado no meu quase relacionamento. Passou um mês que eu não falava com a minha prima, já que era tempo de pandemia e não podia ficar saindo, né? E esse mesmo menino veio voltar a conversa comigo. E eu fiquei empolgada, porque eu realmente gostava de conversar com ele. E depois de um mês conversando com ele, fui na casa da minha prima, contei pra ela, e aí aconteceu a mesma coisa. Ele começou a ficar diferente e depois disse que não queria nada de novo. Isso ocorreu várias vezes até a Páscoa de 2022. Ah, manda lascar, então. Aí depois eu parei definitivamente de dar bola pra ele. Que bom. Porém, ainda não tinha me ligado que essas coisas estavam acontecendo depois de eu falar para minha prima. Na minha cabeça era um azar meu. E não me passava que a minha própria prima estava colocando mal olhado ou estava com inveja de mim. E não podia ser porque ela não tinha ninguém. E não podia ser porque ela não tinha ninguém. Porque vários meninos chegavam nela para pedir para ficar, mas ela não ia. E eu entendo até o fato dela não ir por medo, já que ela tem medo de dizer para esses meninos que ela, com 17 anos na cara, não tinha beijado. E daí, gente, esqueça esses lances de idade, de não sei o quê. Aí, depois desses casos, eu conheci um garoto novo, que vou chamar aqui de Mário, nomes trocados, ok? Passei 2 semanas conversando com ele, era tudo muito legal, engraçado, conversamos sobre o que nós dois gostávamos, mas no dia do segundo turno da eleição de 2022, eu fui para casa dela e, como sempre, em meio à conversa, começamos a falar dos meninos e eu citei o Mário.
E ela começou a perguntar um monte de coisa e não foi novidade, né? Deu exatamente um dia e ele veio me dizer que não queria mais nada e que era melhor deixar quieto, de novo. Depois dessa vez com o Mário, eu parei definitivamente de falar dessas coisas com a minha prima. Porém, ainda converso normalmente com ela. Isso pode ser só coincidência ou maluquice da minha cabeça, mas eu quis contar do mesmo jeito para você dar a sua opinião. Obrigada por ler o relato. Ok. Bom, essa idade, essas coisas acredito que acontecem mesmo. Esse lance de, um dia tá falando, aí no outro menino não quer mais, é porque é muita coisa acontecendo, são muitas opções, a gente não sabe o que quer, tem esse, tem aquele. Acho que às vezes é mais raro, assim, o menino ficar super apaixonado e não sei o que. É mais as meninas, né? A gente fica mais amarradinha ali e eles estão tipo, ou não liga mesmo, vai saber. Menino demora mais para amadurecer muitas vezes. Então pode ser que isso seja normal mesmo, né? Acontecia mesmo. Ele começa a falar, agora não quero mais, aí depois volta e não sei o que, e vai e volta. Mas eu não acredito em coincidências. Se realmente toda vez que falava, era só depois de falar pra prima que o negócio desandava, pode ser que tenha algum zoinho ruim aí, né? Alguma predisposição a um olho gordo dela. Às vezes até sem tanta intenção, né? Mas é difícil dizer assim, de longe, sem acompanhar mais coisas, né? Mas o fato é, isso não serve só para ela assim. Veja muito bem para quem você vai contar a respeito da sua vida, a respeito dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas realizações. Muito cuidado. Não importa se é da família ou não, tá? Às vezes, quanto menos as pessoas souberem, acho que é melhor, né? Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Às vezes é melhor ficar quietinho, né? Bom, esses foram os relatos de Maledite de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Cuidado com as maledites e maleditos. Beijos e fui! Tchau, tchau!